verdade, o apóstolo Paulo escreve esta carta aos Colossenses, tentando mostrar a importância, na verdade, lembrando a importância de Cristo, de Jesus, da morte de Jesus, do porquê Jesus havia vindo. Ele está falando com cristãos, mas que estavam tendo alguns problemas doutrinários naquela época. Se levantavam alguns pensadores e filósofos e tentavam de alguma forma falar algumas coisas que estavam inflamando o coração daquelas pessoas e tentando tirar do caminho. Então o apóstolo Paulo sente-se na obrigação de enviar uma mensagem, mandar uma carta para aquelas pessoas, lembrando a importância de Cristo, né? Ele está falando com cristãos. Tem algumas lições que nós vamos tirar para as nossas vidas hoje. Eu quero rapidamente, é um livro com apenas 4 capítulos, é curto, claro que tem milhares e milhares de lições, mas eu peguei algumas aqui para nós olharmos nesta noite. É muito o legal da Bíblia é que, independente da época do tempo, a palavra de Deus ela é atemporal, ela é sempre nova, independente se muitos anos se passaram, né? Aqui a gente está falando de muitos anos atrás, mas essa palavra edifica e abençoa e serve para as nossas vidas no dia de hoje. Deus tem uma palavra para as nossas vidas nessa noite, amém? Abra sua Bíblia lá em Colossenses, no capítulo 1, eu vou ler com vocês dos versículos 13 até o versículo 23, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Glória a Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está, na verdade, lembrando aqueles cristãos, aqueles que já haviam crido em Jesus, a obra de Jesus Cristo, o porquê Jesus tinha vindo, aquilo que Jesus tinha feito por eles. Olha, ele começa a falar, Ele é o Criador, por Ele são todas as coisas, Ele criou, desde o início Ele se entregou naquela cruz para perdoar os seus pecados, para remir os seus pecados. Olha, vocês estão se esquecendo de quem Ele é, e muitas vezes, queridos, isso acontece nas nossas vidas. Muitas vezes nós nos esquecemos de alguma coisa, muitas vezes pelo fato do tempo nas nossas vidas, o tempo passa, muitas coisas acontecem, nós nos esquecemos da obra de Cristo nas nossas vidas. Talvez você seja cristão, talvez você já conheça o Senhor há muitos anos, e talvez você esteja sentado nessa cadeira nessa noite, e se você parar para pensar na obra que Deus já
fez na sua vida, você nessa noite talvez poderia dizer: puxa, eu tenho motivos para celebrar o Senhor. Talvez se você parar para pensar e se lembrar da onde Deus te tirou, a obra que Ele fez na sua vida, aonde você estava, a situação na sua casa, na sua família, Deus fez uma obra, Deus alcançou o seu coração, Deus transformou a sua vida. Hoje você é outra pessoa, hoje Deus te deu uma nova família, hoje você não poderia, talvez alguns anos atrás, nem imaginar o lugar que Deus iria te colocar, mas muitas vezes nós estamos na posição onde já fomos abençoados, estamos na posição onde já tivemos experiências com o Senhor e nos esquecemos daquilo que Deus fez por nós. Aquelas pessoas eles eram cristãos, eles conheciam, eles sabiam sobre Jesus, mas aí o tempo foi passando, algumas coisas, circunstâncias foram acontecendo no meio do caminho, levantaram pessoas pregando algumas coisas que não eram a verdade, tentando apagar a importância de Cristo, tentando apagar a importância daquilo que Jesus havia pago na cruz, e aquelas pessoas estavam caindo naqueles pensamentos, aquelas pessoas estavam até aceitando e já não dando tanta importância para a obra de Jesus, para aquilo que Jesus havia feito, o porquê de Jesus ter vindo. Deixa eu te dizer uma coisa, não deixe o diabo apagar aquilo que Deus fez na sua vida, não deixe o diabo apagar aquilo do lugar onde Deus te arrancou. Muitas vezes os anos se passam, a gente se esquece, mas deixa eu te dizer uma coisa, não se esqueça do lugar. É por isso que lá no livro de Abacuque, quando Deus dá uma palavra ao profeta, ele diz: olha, escreva aquilo que eu estou dizendo com vocês em tábuas bem grandes, para que quando as pessoas passarem, até mesmo correndo, elas possam ver a palavra que eu disse para vocês, porque pode demorar, o tempo pode passar, mas a palavra que eu dei, ela vai se cumprir, ela vai acontecer. Deus sabe que nós nos esquecemos, Deus sabe que o tempo algumas vezes muda algumas coisas em nossos corações, mas deixa eu te dizer uma coisa, não se esqueça, Deus, Ele te alcançou, não se esqueça do lugar onde Deus te arrancou, não se esqueça da obra que Deus fez na sua vida, não se esqueça do dia que você se encontrou com Ele. Aquelas pessoas estavam se esquecendo. O apóstolo se sente na obrigação de alertá-los e dizer: olha, vocês estão se esquecendo por que Jesus veio. Ele morreu, Ele se entregou, Ele é a redenção de todos nós, Ele é aquele que perdoa os nossos pecados. Para Ele e dele são todas as coisas. Vocês estão confundindo as coisas. Depois ele segue, eu vou pulando alguns versículos com vocês, nós vamos olhando algumas coisas. Lá em Colossenses 2, nos versículos 6 e 7, depois ele diz algo, diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, porque eles já haviam recebido Cristo Jesus, eles conheciam Jesus, eles sabiam, eles eram cristãos. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Olha só, ele diz: não basta vocês um dia ter tido um encontro com Jesus, não basta vocês apenas acreditarem: puxa, eu recebi o Senhor no meu coração, eu acredito, eu tive uma experiência. Mas aí ele dá um segundo conselho, ele diz: olha, assim andai nele. E aqui a forma que o apóstolo escreve me chama a atenção: assim andai nele. Porque ele poderia ter dito: assim andai com ele, ande com o Senhor, pegue o Senhor, leve-o aonde você for. Mas ele diz: não, andai nele. Podemos fazer uma ilustração? Porque eu fico imaginando essas coisas. Eu leio, minha cabeça vai longe. Aí eu começo a imaginar, a pensar: por que ele falou andai nele, andar com ele? Eu fiquei pensando na minha casa hoje. Eu falei: puxa, é a mesma coisa se eu tivesse um cavalo, eu pegasse o cavalo e pegasse a rédea do cavalo e desse uma volta com o cavalo, com ele. Vou andar com ele, andei com ele, estou dando uma volta com ele, ou uma volta com o cachorro, vou dar uma volta com o cachorro, vou levar o cachorro para passear, um cavalo. Mas é totalmente diferente a experiência de você andar com um cavalo e andar no cavalo. É ou não é?
Sem dúvida, a experiência que você tem em andar nele é muito diferente de você andar com ele. Talvez você só vai conhecer de fato o cavalo, talvez você só vai saber o temperamento do cavalo, talvez você só vai aprender a cavalgar se você andar sobre o cavalo. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer, olha, não é andar com ele, é andar nele, é andar junto, é andar grudado, é você e ele, é uma experiência vocês dois, não é, porque me dá a sensação de algo que você pode andar com, sabe, parece um utensílio que você pode deixar a hora que você quer, tá comigo, mas se eu quiser eu deixo ali, não, ele está dizendo, olha, andar nele é uma coisa só, vocês precisam estar conectados, vocês precisam estar grudados. Ele diz, olha, não basta a experiência de ter um encontro com Deus, não basta vocês reconhecerem e receberem Jesus no coração de vocês, mas agora vocês precisam estar nele. Depois ele segue dizendo assim, radicados, que significa enraizado, agarrado, consolidado, edificados, que é construído, estabelecido, confirmados na fé, como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então quando ele diz, olha, andar nele, ele está dizendo, vocês precisam estar conectados, vocês precisam estar agarrados, vocês precisam estar estabelecidos. É o que fala lá em Mateus sobre construirmos a nossa casa sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Aqui está dizendo, olha, confirmados na fé, como foste instruídos, edificados. As nossas vidas precisam estar edificadas, consolidadas, grudadas com o Senhor Jesus Cristo. Não basta você vir à igreja e dizer, não, Gui, está tudo certo, eu já aceitei o Senhor na minha vida. Mas como é o seu relacionamento com Deus? Você está agarrado com Deus? Você está enraizado com Deus? Deus é a base da sua vida, Ele é a estrutura da sua vida. E apóstolo Paulo começa a dar algumas instruções para aquele povo, para evitar que aquele povo sofresse problemas. E estas lições são para as nossas vidas também nesta noite, porque muitas vezes nós desprezamos aquilo que a palavra de Deus nos diz, e muitas vezes enfrentamos tempos muito difíceis apenas pelo fato de não obedecermos coisas simples que estão registradas para a minha e para a sua vida. Então ele diz, olha, vocês precisam estar grudados com o Senhor, vocês precisam estar radicados, edificados, confirmados na fé, como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Depois ele vai dar um alerta àquele povo. Eu estou tentando encurtar mais rápido para a gente conseguir terminar no tempo. Depois ele dá um alerta àquelas pessoas, para que eles não fossem enganados, que está lá em Colossenses 2, no versículo 8. Ele vai falar, olha, cuidado com os falsos ensinos. Está lá, cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E, queridos, é um cuidado que nós precisamos ter nos dias de hoje. É mais ou menos aquilo que Paulo vai falar em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que ele fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A verdade é que o mundo, as coisas do mundo, aos poucos elas tentam entrar nas nossas vidas. Aos poucos elas tentam nos influenciar, aos poucos elas tentam dizer que esse estilo de vida é um estilo de vida comum. Eles tentam nos mostrar que isso não tem tanto problema. Eles tentam nos dizer que tais coisas não tem tanto problema. Deixa eu te dizer, o apóstolo Paulo vai alertar e dizer, olha, cuidado para que vocês não sejam influenciados, cuidado com o que vocês ouvem, cuidado com o que vocês veem, porque muitas vezes nós somos influenciados em dias como nos tempos onde nós estamos vivendo. Nós vemos tantas coisas, não é verdade? Tantas coisas contrárias à palavra de Deus, e na verdade as pessoas elas querem e tentam nos provar que não tem tanto problema assim, que nós somos caretas demais. Tudo bem, isso não tem problema, mas querido, deixa eu te dizer uma coisa, o nosso guia deve ser a palavra de Deus. Lá em Romanos 12, o apóstolo Paulo também vai nos alertar e dizer, olha, vocês não devem se conformar com o formato deste mundo. O nosso padrão, estilo de vida,
Não é baseado naquilo que as pessoas de fora dizem, não é pelo estilo de vida que elas vivem, mas o padrão para nós que somos cristãos é a palavra de Deus. Deve ser a palavra de Deus. Se não é, deve ser. Talvez você viva a sua vida e ninguém nem perceba que você é cristão, porque você vive igual a uma pessoa do mundo. Você faz tudo o que elas fazem, você fala do jeito que elas falam, você age do jeito que elas agem. Não existe diferença nenhuma entre você e uma pessoa que não teve experiência com Deus, entre você e uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus. Deixa eu te dizer, eu não sou o tipo de crente chato, não sou. Você não vai me ver no meio da rua dando glória, dando biblada em ninguém. Não faço esse tipo de coisa, porque eu acho que isso é um desserviço para o reino muitas vezes. As pessoas lá falam, esse maluco, eu nunca quero ser igual a esse maluco. Só se Deus mandar, em algum momento específico você fazer algo maluco, você faz. Eu também acho que você deve fazer. Mas muitos cristãos, infelizmente eu já ouvi de boca de pessoas que não são cristãs, que não conhecem o Senhor, dizer assim, cara, crente é pior do que o ímpio, que o cara faz pior, fala pior, mente mais, rouba mais, faz tudo errado. E não deveria ser assim, porque o padrão, o nosso estilo de vida deve estar baseado na palavra de Deus. Se você está sentado no banco desta igreja e a sua vida não muda, se você está sentado no banco dessa igreja e as suas atitudes são as mesmas de todas as pessoas do seu trabalho que não conhecem ao Senhor, já quero te dizer uma coisa, alguma coisa está errada. Você precisa se converter de verdade, você precisa ter um encontro com o Senhor. Se você fala as mesmas coisas que as pessoas lá de fora falam, deixa eu te dizer, você precisa ter um encontro com o Senhor. Nós vemos na palavra de Deus que todas as pessoas que se encontravam com Jesus, a vida delas eram mudadas. É inevitável, quando você se encontra com o Senhor, quando você passa tempo com Deus, é impossível você falar do mesmo jeito, é impossível você caminhar do mesmo jeito, é impossível você ter as mesmas atitudes. Então deixa eu te dizer uma coisa, você que é crente, que finge ser crente, está sentado dentro de um banco de uma igreja, você não engana muitos, pelo menos não a mim. Suas atitudes falam mais alto, suas palavras, o jeito que você se comporta. Agora eu não estou dizendo aqui, depois ele vai até falar sobre isso também. Eu não estou dizendo aqui sobre... Aí entra um seríssimo problema dentro da igreja, a aparência. E eu falei disso um tempinho atrás aqui com vocês. Porque justamente a gente entra em um lugar onde a gente sabe que a gente precisa mudar de vida. Eu preciso consertar, eu não posso mais agir do mesmo jeito. O pastor falou que eu não posso falar do mesmo jeito. Aí o cara, ele fala um negócio que ele deveria falar. Ele fala, tá vendo, não posso. Aí ele começa muitas vezes a fingir. Ele começa a tentar ser algo que na verdade ele não é. Queridos, calma. Existe um processo de Deus na vida de cada um. O irmão chegou lá de fora e começou a ter uma experiência com Deus. É claro que demora um tempo. É claro que existe um tempo de crescimento. Eu não estou dizendo para você que você precisa ser perfeito. Eu não estou dizendo para você que você agora, nossa, olha, não posso mais errar em nada. Não é isso, queridos. Mas quando nós, à medida que nós vamos nos relacionando com Deus, Deus vai mudando as nossas vidas. É perceptível, você vai perceber isso. As pessoas que estão à sua volta vão perceber isso. Agora aqui entra um problema. Depois ele vai falar aqui, nossa liberdade não está naquilo que fazemos, e sim em Cristo Jesus. Ele vai trazer importância. Porque na verdade aqui entra um problema, porque as pessoas começam a se vangloriar, começam a se achar, porque agora eu não faço aquilo, eu faço... E aí ele vai mostrar, não, vocês não estão entendendo. É Jesus que faz isso na vida de vocês. Seus pecados só são perdoados por causa de Jesus. Não é porque você é bom, porque você não peca mais, agora você é o cara, agora olha, parabéns para você. Não, ele está dizendo aqui, ele vai mostrar a importância de Jesus. Ele fala, não, é Jesus na vida de vocês. Ele vai falar sobre isso lá em Colossenses 2, no versículo 16, e aí eu vou ler com vocês também do 20 ao 23, diz assim, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia, de festa, ou lua nova, ou sábado. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, um monte de regras, né? Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Pode até parecer, uau, olha só que bom. Como culto
de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tenho valor algum contra a sensualidade. E vai falar isso para mostrar que, na verdade, a causa de nós sermos transformados é Jesus em nós. E é o grande segredo na nossa vida. Muitos cristãos, muitas pessoas lutam e nunca conseguem ter êxito, porque elas tentam pelas próprias forças. Deixa eu te dizer, querido, nós não conseguimos. Gui, parei de pecar. Parou? Parei. Hoje, a partir de não peco mais. Estou bom agora. Quer uma má notícia? Daqui uns dias talvez você vai, Gui, então, sabe o que é? É uma escapada ali na minha... Se eu e você, nós não conseguimos, nós não temos força para isso. Mas é Cristo em nós. É Cristo em nós. À medida que nós vamos buscando a Deus, à medida que o Espírito Santo vai fortalecendo as nossas vidas, a nossa carne começa a ficar mais fraca, os desejos da carne. Agora a gente consegue dizer não. Não é porque nós somos bons, não é porque agora eu conheço um pouco mais, olha, agora eu conheço um pouco mais na palavra, não, é porque Deus vai mudando as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus vai nos fortalecendo de tal forma que agora a gente consegue andar em retidão, de tal forma que agora, Gui, eu mentia, mas eu não minto mais, Gui, eu roubava, mas eu não roubo mais. Não é mérito seu, querido, porque antes de conhecer o Senhor você fazia, mas agora você teve uma experiência com Cristo e agora você não faz mais. O Espírito Santo de Deus, ele te convence. Você pensa em fazer, o Espírito Santo de Deus sussurra lá dentro do seu espírito, no seu coração: não, eu tenho algo melhor para você, não, este não é o melhor caminho. Aí você para e você não toma aquela atitude, você não faz aquela escolha, e aí você começa a crescer, se fortalecer de tal forma que quando você para e olha para trás, você percebe: puxa, olha o lugar onde Deus está me colocando, olha o que Deus está fazendo na minha vida. Agora, nós precisamos dar valor e importância, querido, sabe no que? No nosso relacionamento com Deus. Lá em Colossenses 3, dos versículos 1 a 4, diz assim, estou indo para o finalzinho já: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então aqui olha a importância, olha: pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. E eu vejo, queridos, que muitas vezes o que nos vence é isso: os nossos corações, os nossos olhos estão muito mais nas coisas desta terra, porque é inevitável, queridos, é muito mais fácil, nós precisamos ser realistas, é muito mais fácil nós olharmos para as coisas da terra, as preocupações da terra, trabalho, dinheiro, as coisas, a nossa busca são por coisas, necessidades nós temos. Mas o apóstolo vai alertar e dizer assim: olha, vocês precisam parar de olhar um pouco para as coisas dessa terra e começar a se preocupar, começar a buscar um pouco mais as coisas do alto. E deixa eu te dizer uma coisa, queridos, quando nós começamos a buscar as coisas do alto, sabe o que acontece? Deus cuida das coisas daqui da terra para nós. Muitas vezes a gente fica tentando cuidar daqui da terra, muitas vezes a gente fica correndo atrás do tempo, muitas vezes a gente fica correndo atrás do dinheiro e nos falta tempo, nos falta dinheiro. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor, quando nós buscamos a Deus, é o que a palavra de Deus diz: buscai o Senhor em primeiro lugar antes de qualquer coisa, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando os nossos olhos estão no Senhor, quando a nossa busca é no alto, as coisas aqui dessa terra Deus promete que vai cuidar. Nós invertemos muitas vezes os valores. Deus, espera aí, eu não tenho tempo para passar na presença do Senhor, eu não tenho tempo de ir no culto, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de buscar. Sabe o que é, Deus? É porque o negócio está corrido. Ó Deus, o Senhor está me prosperando, olha, abriu uma porta, Senhor. Deixa eu te dizer, você inverte o valor e daqui a pouco Deus vai arrancar tudo aquilo que você tem, porque você não foi fiel no pouco. Deixa eu te dizer, quando você busca a Deus, quando você o coloca em primeiro lugar, a porta que você entrou, Deus quer abrir
abriu para você. O seu chefe não é o seu chefe é Deus. Quando você começa a crer nisso, quando você coloca a sua confiança em Deus, você começa a viver os milagres dele na sua vida. Agora, quando você faz o contrário, você pode ser uma pessoa bem-sucedida, mas não conte com o favor e com a bênção de Deus. Tem pessoas que não acreditam em Deus, que não servem a Deus e são bem-sucedidas financeiramente falando, os negócios vão bem. Mas eu, querido, eu conto com a bênção de Deus. Eu conto com o favor de Deus. E para contar com o favor e com a bênção de Deus na minha vida, eu preciso colocá-lo em primeiro lugar. Eu preciso estar no lugar certo. Eu preciso estar fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer. Eu preciso estar na hora e no lugar certo que Ele me chamou, que Ele me colocou. Aí sim, a bênção dEle, o favor dEle pode me alcançar. O favor que abre portas, o favor que nos coloca por cabeça e não por cauda. Sobrenatural de Deus acontece quando nós colocamos Ele em primeiro lugar das nossas vidas. Aí, ele vai falar sobre o resultado de uma caminhada com Deus. Está lá em Colossenses, capítulo 3, dos versículos 5 a 11. Diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes de novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Basicamente aqui ele fala o que ele havia falado lá em Gálatas, que são os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito na vida de um cristão é fruto de relacionamento, é fruto da obra de Deus nas nossas vidas. Ele vai dizer: olha, agora vocês não fazem mais isso, não falam mal, vocês dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, vocês não fazem mais esse tipo de coisas. Por quê? Porque vocês têm relacionamento com Deus. Deixa eu te dizer, não é força, não é a minha força, não é a sua força. Muitas pessoas vivem isto aqui ainda na vida delas dentro da igreja porque falta relacionamento com Deus. Desavenças, discórdias, brigas, fala mal daqui, inveja dali, ciúmes daqui. Deixa eu te dizer, queridos, a solução é simples: é mais Deus, é mais a presença de Deus e menos estas coisas na vida das pessoas. Quando você vê esse tipo de coisa demais, é porque está faltando relacionamento. Quando dentro da igreja você vê fofoca daqui, inveja dali, briga daqui, querido, vá buscar mais a Deus. Fala para o irmão que está tendo esse tipo de atitude: querido, venha na reunião de oração orar 1 hora, vem no culto 3 vezes por semana, que você vai ver que daqui a pouco esse tipo de problema acaba. O problema é que o crente vem na igreja, senta, ouve, não faz nada que ouve, vai embora para casa, não ora, não tira um tempo de oração, não lê a palavra de Deus. Deus está em último lugar na vida da pessoa. É claro que vai falar mal do outro, é claro que vai ter inveja, é claro que os frutos não vão florescer na vida dessa pessoa. Os frutos do Espírito Santo são para aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. Se você é cheio, os frutos florescem na sua vida. Se você é cheio, você não fala da mesma forma. Se você é cheio, você não tem as mesmas atitudes. Seu andar é diferente, a sua atitude para com as pessoas é diferente, o seu olhar é diferente, suas palavras são diferentes. É perceptível uma pessoa que é cheia com o Espírito Santo de Deus. Também é perceptível aquele que está na carne. Os frutos da carne e os frutos do Espírito. Para terminarmos, só um conselho final. Eu tive que falar um pouco mais rápido. Conselho final lá em Colossenses 4:2. E aqui é o segredo. Quem quer vencer? Levantou a mão, você quer perder? Só metade levantou. Quem quer vencer?
Eu entendo que quem não levantou está dizendo, quero perder. Quer perder não, né? Quer vencer, quer ter êxito na sua vida. Aí, lá em Colossenses 4:2 diz assim, conselho, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então ele diz duas coisas, ore e vigie. Ore e vigie. Persevere, ore e vigie. Tem gente que não ora e nem vigia. Saber que o diabo, os demônios, tem ordens. Todo dia que você levanta, já tem uns demoninhos atrás de você com ordens do capetão. Ó, você sabe do que ele gosta, hein? Sabe a tentação, sabe o ponto fraco dela lá, né? Você sabe, já conhece tudo, sabe, né? A gente já está acompanhando faz tempo. Isso aí. Hoje a gente vai conseguir. Esse aí está meio fraco. Já faz 10 dias que não ora. Hoje nós vamos fazer uma festa nesse aí. Você sabia disso, né? Que existe um mundo espiritual. E não é só isso aqui que a gente está vendo. Tem demônio, tem anjo. Existe um mundo espiritual. Existe uma guerra no mundo espiritual. Ao mesmo tempo que Deus tem bênção, Deus tem promessas, o diabo quer matar você, ele quer destruir a sua vida, a sua casa, os planos e os propósitos de Deus para você. Tudo que você precisa para ser campeão, tudo que você precisa para vencer, tudo que você precisa para ter êxito na sua vida, Deus já colocou nas suas mãos. Mas aí a escolha é sua, tomar posse, andar de acordo, vivê-las ou não. Por isso você precisa orar. Por que você precisa orar? Porque é a oração que traz discernimento, a oração que traz você ficar mais sensível à voz do Espírito Santo. Por isso que nós oramos. Aos poucos você começa a ficar mais sensível. Aí você vai fazer algo que você faz todos os dias. Estou indo trabalhar, mas de repente você sente algo no seu espírito. Não, mas hoje faz um caminho diferente. Hoje faz um caminho diferente. Você não está entendendo nada. O que está acontecendo? Talvez, querido, você ia morrer. Talvez o diabo tinha armado uma cilada para você. Você ora, você é uma pessoa de oração, você vigia. O Espírito Santo de Deus tem acesso. Você consegue ouvir a voz dele. Ele te livra de tantas coisas. Ele te dá direção. E quando nós não oramos, nós não temos intimidade. Quando não temos intimidade, somos vencidos. Perdemos livramento. Deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo. O último conselho, ele diz, olha, vocês precisam orar e vocês precisam vigiar. Vigiar é o que, querido? Ser inteligente. O cara era alcoólatra. Não vai ficar passando em frente do boteco. Vigia, irmão. Tem lugar que você não pode ir. Tem gente que você não pode andar. Não seja um crente burro. Desculpa a palavra. É verdade. Deus, ele quer levar a sua vida. Deus quer te ajudar, mas você precisa se ajudar também. Ora, mas vigia, não adianta você só orar não. Tem crente que não, estou orando, pastor, estou orando, eu sofri de alcoolismo. E todo dia ele vai lá jogar sinuca no boteco. Essa oração não vai funcionar, meu filho. Você precisa vigiar. Você precisa cuidar. Você precisa tomar atitudes. Então, duas coisas que ele diz. Orem. A oração vocês vão ter discernimento, vão receber direção. Vigiem. Quem vocês vão ouvir? O lugar onde vocês vão. O que vocês vão fazer? Vigiem. Por fim, eu escrevi 5 coisas aqui só para finalizarmos. Eu coloquei assim: não podemos esquecer de quem Jesus é e o que Ele fez por nós. Amém? Segundo, não seja enganado. Não se conforme com este mundo. Os padrões para a nossa vida estão na palavra de Deus. Se relacione com Deus, dê importância para o seu relacionamento com Deus. 4, os frutos são resultado de relacionamento. Não é um esforço humano, mas é algo que floresce, é resultado do nosso relacionamento com o Pai. 5, ore, vigie, para que você termine bem. Amém?